Carlo Bavagnoli, que vai ser sobre o Vitor Hugo. Carlo, por favor, você pode se apresentar rapidamente, porque pode ter gente ainda que não te conheça, e daí segue com a apresentação. Obrigado aí, hein, pela força. Vamos nessa. Não estou vendo a tela, estou vendo? Tá tudo ok, Carlo. Pode seguir. É que tá estranho que eu não estou vendo a tela, só estou vendo você. Estranho. Ah, agora estou vendo. Maravilha. Né? O louco que acreditava ser Deus. É isso aí. O Carlo Bavagnoli. Vai, Carlos, segue. Bom, para começo de conversa, gente, o louco que acreditava ser Deus não sou eu, tá? Eu estou do lado aí, mas não sou eu. É, eu nasci em Turim, eu fiquei 6 anos e meio nas vizinhanças de Turim, e Turim fica a poucos quilômetros da França, de modo que a minha segunda alfabetização foi em francês. Eu tive sorte no ginásio de ter 3 anos de francês. E, e nessa brincadeira eu aprendi cada vez mais o francês, né? De um jeito que eu pudesse entender, mas nunca falar. Eu, enfim, que mais que eu posso falar? É, visitei muitas vezes a França, apesar do Macron e dos parisienses em geral, eu sou um francófilo assumido, né? E também sou fã de carteirinha do século XIX. No século XIX tem uma série de poetas franceses, por exemplo, Baudelaire, mas a quantidade de romancistas é fantástica, né? Então, por exemplo, temos Chateaubriand, temos os Dumas, temos Victor Hugo, temos Balzac, Stendhal, Flaubert, Zola. Temos três escolas: romantismo, realismo, naturalismo. E eu escolhi falar de Victor Hugo porque não me parece o mais interessante, o mais completo e provavelmente também o mais complexo de todos. Próximo aí, por favor. Bom, vamos lá. O que nós vamos falar basicamente? Algumas noções básicas de biografia, falar um pouco sobre o estilo e principais obras, e as principais obras são essas três: Notre-Dame de Paris, Les Misérables, Les Travailleurs de la Mer, algumas frases e ilustrações famosas do Victor Hugo, algumas curiosidades, quem o influenciou e quem ele influenciou, algumas opiniões sobre ele. Nós vamos falar sobre o título original da apresentação, E Ele Entrou pelo Cano, que foi podado pelo Ari, que aliás fez um esforço fantástico de divulgação e pelo qual só posso agradecer. E finalmente a gente vai falar sobre os personagens femininos nos romances de Victor Hugo. Nas figuras, além do próprio, né, vocês veem ele tete a tete com Dom Pedro II. Nós temos um busto de Rodin que realmente não perdia seu tempo com ninguém, né? Nós temos uma, um selo russo e nós temos também um desenho que mostra duas coisas do Victor Hugo, que ele era um grande ilustrador e que ele era também um ativista. Esse Le Pendu, o enforcado, faz parte da campanha abolicionista dele. Ele, ele pediu clemência quando um cara chamado James Brown, grande abolicionista americano, 1859, ia ser enforcado. E, enfim, ele é um cara que lutou, ele, Vitor Hugo, né, pelos direitos humanos o tempo que pôde. Ok. Próximo, Wagner, por favor. Essa é a biografia do sujeito que foi chamado de homem século ou até de homem oceano pela amplitude grande, genial das suas obras, né? Eu separei a biografia
pessoa física, da biografia pessoa pública. E a biografia pessoa pública está muito entrelaçada com a história da França. Então, no primeiro quadro, nós temos a biografia da pessoa física, no segundo e no terceiro, tem a biografia da pessoa pública, junto com a própria história da França. Bom, Victor Hugo nasceu em Besançon, 1802, casou-se aos 19 anos com Adèle Fouché, que era uma amiga de infância, e no casamento o irmão dele deu uma demonstração de loucura e morreria louco poucos anos depois, porque ele também é apaixonado por Adèle. A loucura é razoavelmente comum na família de Victor Hugo. Em 1841, depois de 3 tentativas, Victor Hugo finalmente entra na Academia Francesa. Em 1843, ele tem um baque forte com a morte da filha Leopoldine, que era a filha querida dele, né? Mas ele não para de produzir, funda o jornal L'Événement, Événement, junto com a família. Em 1872, a filha dele também fica louca e é internada, mais um baque, né? A esposa já morreu, e nós vamos ver depois que não foi tão esposa assim durante a vida toda, né? E em 1883, mais um baque com a morte da amante Juliette Drouet. E finalmente, 2 anos depois, ele morre em Paris. Bom, fazendo paralelo com a história da França, o que acontece? Hoje nós estamos na Quinta República, né? Mas em 1804, até 1804, existia a Primeira República, que era a continuação da Revolução Francesa. Até que Napoleão I se tornou imperador, ficou até 1815. Até 1814 ou 15, né? Que teve aqueles poucos dias de 1815. De 1814 e 1830 foram restaurados os antigos parentes de Luís XVI, que tinha morrido na Revolução, né? E aí, em 1830 a 1848, quem governou foi o rei Luís Felipe, que foi um rei bastante bom para a França, o que não impediu que existisse uma revolução de 1848 que implantou a República. Foram comuns durante esses anos de 1830 a 1848 barricadas, em geral organizadas por estudantes, e, e, a, e uma delas é particularmente importante porque ela forma a espinha de um livro. A Segunda República demorou pouco, apenas 3 anos, e o nosso amigo Napoleão III se proclamou imperador. E nesse meio tempo, o nosso amigo Victor Hugo, ele que tinha conseguido se eleger deputado por Paris, ele começa a berrar violentamente contra o Napoleão III, achando um traidor. E nessa brincadeira ele é obrigado a se exilar. Ele fica exilado durante vários anos, né? Ele passa primeiro por Bruxelas, depois ele vai para o Canal da Mancha, em 2 ilhas, primeiro uma, depois a outra, lógico, Jersey e Guernsey, que ficam mais ou menos a meio caminho entre a Inglaterra e a França, mas pertencem à Inglaterra, né? Em 1859, o Napoleão III dá uma anistia geral, mas ele recusa a anistia porque significa que ele tinha que se rebaixar a Napoleão III. E nesse mesmo 1859, ele faz essa campanha abolicionista e a favor do John Brown, que a gente já comentou. Só em 1870 ele volta à França, ele é deputado por Paris, e aí ele fica de novo desgostoso com o que acontece, né? Tem graves distúrbios em Paris, ele critica violentamente, ele não gosta das 2 facções, ele escreve: em resumo, os revolucionários são idiotas, e a Assembleia Nacional é implacável na mesma medida, a loucura de ambos os lados. Apesar disso, ele oferece apoio aos revolucionários,
que foram vítimas das repressões mais brutais, e denuncia a recusa do governo e considera asilo político a revolucionários ameaçados, com prisão, expulsão e execução. O artigo causa tal polêmica que um grupo de 50 a 60 indivíduos tenta forçar a entrada na residência dele, gritando: "Morte a Vitor Hugo, enforque-no, morte ao miserável". Então ele tem o seu quarto exílio, ele volta mais uma vez, ele se elege senador e reeleito em 1882, já durante a Terceira República. O que existe do lado direito é uma caricatura do Victor Hugo, né? e, e aí fica exposto realmente o talão de Aquiles dele, que apesar todo o seu talento, do seu posicionamento romântico, Hugo sempre foi um burguês, né? Então a gente vê nessa caricatura Hugo perdido em meditação, absorto em devaneios góticos, né? Com um monte de pequenos acólitos, né? E fincando o cotovelo em Notre Dame, nas pernas, debaixo, ele está sentado numa pilha de livros, debaixo dessa pilha de livros tem uma caixa quase estourando, que está escrito rendas ou receitas, né? E, e finalmente existem dois teatros mais à esquerda, embaixo, que são o Teatro Francês e o Théâtre de la Porte Saint-Martin. Ambos são subvencionados pelo Estado, que não nadam em dinheiro, e seus diretores têm medo de tomar riscos. Vamos falar nesse momento que Victor Hugo foi um baita teatrólogo, só que as peças teatrais dele foram perigosas, no mínimo do ponto de vista de censura. Nós vamos detalhar mais adiante. Próximo, por favor. Então, nós vamos falar das principais obras, né? E as principais obras têm três grandes segmentos. Primeiro, ele foi um baita romancista. Segundo, ele foi um baita teatrólogo. Terceiro, ele foi um baita poeta. Então, os romances eu coloquei do lado esquerdo, né? Eu coloquei o negrito, os mais importantes, né? E à direita eu coloquei as produções dele de poesia e de teatro principais, né? Eu não coloquei Ruy Blas, por qualquer motivo. Depois eu vou verificar, viu, Moisés, para ver se realmente é uma obra dele ou não. Mas deve ser sim. Bom, as obras teatrais dele chegaram no Brasil. Vamos lembrar que nessa época o francês era a segunda língua no Brasil. Então é extremamente importante até observar as obras de teatro dele. A mais importante é a primeira, Cromwell, 1827. Nesse prefácio, o Hugo expôs uma chamada liberação das restrições que impunham as tradições do classicismo. Ele é considerado o manifesto do movimento romântico na literatura francesa. Ele diz que o drama romântico deve ser tout un, ou seja, ele deve ser completo. Ele deve se abranger o drama histórico, a comédia, a tragédia, o melodrama. Então, nesse ponto, ele é um continuador de Shakespeare. Lembra do Reginaldo que apresentou tudo isso, e que os franceses seguintes a Shakespeare, tipo Racine e Corneille, não tinham seguido. O Racine só tinha ido pelo lado da comédia, o Corneille só tinha ido pelo lado da tragédia, né? E aí o que ele diz é que o teatro tem que ter tudo isso, né? E nesse mesmo prefácio, ele expõe a teoria do grotesco. O grotesco tem que ir do ridículo ao fantástico, passando pelo horrível e pelo monstruoso. Há algumas frases que vamos colocar entre aspas do próprio Victor Hugo. O belo tem uma única forma, o feio tem mil. Não existe beleza pela metade. O corvo só voa durante o dia. A coruja só voa à noite. Mas o cisne voa de dia e de noite. Bom, uma outra produção seguinte, o Marion Delorme, foi censurada pelo próprio rei, que via isso como uma afronta à monarquia. E Hernani é uma peça seguinte, né? E essa peça seguinte, aí o Hernani, foi musicada pelo Verdi.
assim como Le Roi s'amuse, O Rei se Diverte, que foi transformada pelo Verdi em Rigoletto. Outras coisas famosas que ele escreveu. Napoleão o Pequeno, em 1852. É um libelo contra o Napoleão e a tomada do poder pelo Napoleão III, ele revela na história de um crime, em 1877 e 78. As últimas produções dele têm um caráter religioso, Torquemada, Le Fin de Satan e assim por diante. E a poesia mais famosa dele, ou a coleção de poesia mais famosa dele, é Les Contemplations, de 1856. Falando dos romances, é, o Le Dernier Jour d'un Condamné, O Último Dia de um Condenado, na verdade, um primeiro ensaio para os Miseráveis, assim como Claude Gueux. Nós vamos falar disso mais adiante. O Notre Dame de Paris é o primeiro grande sucesso dele como romance, e em cima dele ele escreve um libreto, que é a Esmeralda. Aí as outras produções, a obra-prima Os Miseráveis, né, que é a medalha de ouro, e a medalha de bronze, Os Trabalhadores do Mar, que é de 1866. Nesse momento, o Hugo começa a ser eclipsado pela nova geração de realistas, e, e aí realmente ele constata isso, ele se rende, mas não abandona o estilo. Né? Ele publica ainda O Homem que Ri, ele trata em 1874 de um assunto tabu, que é a Revolução Francesa, no ano de 1793, 93. Né? E, e aí estão resumidas as obras dele. Qual é o estilo dele, né, em geral? Teor nacionalista, personagens heróicos, bucolismo, subjetivismo, teocentrismo, o exagero próprio dos românticos, né, que o nosso amigo Humberto Eco diz, não é nem exagero, é excesso. Né? Ele é extremamente sentimental, ele faz uso de hipérboles, faz uso de sinônimos, de vocativos, de exclamações, enfim, tudo que nós aprendemos nas palestras do Zé Luiz. Ele cuida também da idealização do amor e da mulher, cultua valores humanitários, a liberdade, tem um baita engajamento político. Né? Ele nasce monarquista e termina republicano. Da mesma maneira, ele nasce católico e termina livre pensador. Ele prega a união entre a razão e a emoção. Os temas de injustiça social são aparecem, né? Assim como a crítica ao sistema judiciário e oposição à pena de morte. E só para vocês terem uma ideia de como ele pode ser romântico, essa aí é uma descrição da personagem dos Trabalhadores do Mar, a Déruchette. Ela tinha, é, ela tinha em toda a sua pessoa a bondade e a doçura. Como trabalho, o Deixa a Vida Me Levar. Como talento, algumas canções. Como ciência, a beleza. Como espírito, no sentido de conteúdo, a inocência. Como coração, a ignorância. Ela tinha a graciosa preguiça crioula. Crioula no sentido dos habitantes da América Espanhola. Né? Crioula misturada de vivacidade e de imprudência. Ela tinha a alegria traquinas da infância, uma pitada de melancolia. Esse é como ele descreve um dos seus personagens principais, Déruchette, dos Trabalhadores do Mar. Próximo, por favor. Então, nós estamos agora falando brevemente de Notre Dame de Paris. Eu vou fazer um resumo muito resumido, muito mal feito de Notre Dame de Paris. Então, Quasimodo, uma criança que nasceu com deformações no rosto e no corpo, é abandonada pela família na Catedral de Notre Dame. Ele cresce tentando se esconder do mundo que o maltrata e rejeita, e fica sineiro da catedral sob o comando do arcebispo Claude Frollo. De tanto tocar o sino, ele também fica surdo. E em 1482, que é o ano em que se desenvolve Notre Dame de Paris,
Paris está repleta de sem-teto, mendigos e malfeitores. Em dias de festas, várias classes sociais, incluindo clero, nobreza, até por vezes o rei, frequentam o vizinho Pátio dos Milagres. Esse Pátio dos Milagres fica uns 500 metros a norte de Notre-Dame e até hoje está sinalizado com uma placa. Bom, como parte da população discriminada, a cigana La Esmeralda ganha vida dançando. O Hugo faz questão de botar o artigo La Esmeralda no nome da pessoa. Frollo a vê como uma tentação para sua carreira eclesiástica e ordena que Quasimodo a sequestre. O cineiro se apaixona pela moça. Aliás, quase todos os personagens masculinos do livro se apaixonam por Esmeralda, e ela é resgatada pelo guarda real Febo, que ela passa a amar. Rejeitado, Frollo mata o rival, incrimina a dançarina, que é acusada de assassinato, mas Quasimodo consegue levá-la para dentro da igreja, onde, na teoria, seria o abrigo dela. No entanto, reticências, não vou contar o fim da história. Bom, a obra pretende ser um retrato da sociedade e cultura francesa do século XV, uma sociedade muito marcada pela ignorância e preconceito. O autor apresenta Notre-Dame como sendo o coração da cidade e descreve em capítulos inteiros sua arquitetura e detalhes. Também aponta como local de bondade e amor próximo, refúgio de órfãos, criminosos e quem buscar abrigo. Por outro lado, ali acontecem ações que contrariam a fé cristã e valores pregados pela religião. A corrupção está presente no próprio Crellor, representado pelo Claude Frollo, e também é visível um sistema onde o povo é oprimido e a justiça está na mão dos ricos e poderosos, e ela se manifesta através de espetáculos públicos de mortes e torturas. Bom, a maioria dos críticos aponta que a catedral é o verdadeiro protagonista. E nesse ponto eu critico muito a tradução portuguesa em O Corcunda de Notre Dame, e também a tradução inglesa de Hunchback, né? Porque ao escrever, o autor estava preocupado com a precariedade da catedral. E não só dela, mas com todos os monumentos góticos e do pré-nascimento de Paris. Então ele queria chamar atenção para a riqueza estética e histórica do local, para que ele fosse restaurado. O sucesso do livro atraiu cada vez mais turistas. Em 1844, as obras de reforma começaram por obra de Viollet-le-Duc, que é o maior, vamos dizer, reformador de palácios e igrejas francesas do século XIX. Aí sobra uma dúvida: e se Quasimodo for a própria catedral? Ou seja, uma metáfora do edifício que, decadente e feio, é desprezado pelos locais. O fato é que Victor Hugo transformou Notre-Dame na eterna morada de Quasimodo. E até hoje é impossível olhar para ela e não imaginar o cineiro no topo. Um depoimento de um historiador contemporâneo de Hugo, o Michelet, ele diz o seguinte: alguém marcou esse monumento com uma garra de leão que ninguém se atreverá a tocá-lo daqui por diante. Agora é coisa dele, é feudo dele, é morgado de Quasimodo. Ele construiu, ao lado da antiga catedral, uma catedral de poesia, tão firme quanto os alicerces da outra, tão alta quanto suas torres. Próximo, por favor. Então, no próximo, a gente vê uma representação do famoso gravurista italiano, né, o Gustavo Doré, mostrando o Pátio dos Milagres, onde acontecem todos aqueles espetáculos e onde todos os excluídos de Paris se reúnem, né? Do lado direito aparece uma ilustração que mostra os personagens principais, são bem visíveis: o Claude Frollo à esquerda embaixo, perdão, o Quasimodo em cima, a dançarina Esmeralda e sua cabrita, que fazem shows, bem embaixo no centro, e assim por diante, né? E os personagens principais são a Esmeralda, o Quasimodo, o Frollo, o Febo, né? E o Gringoire. Gringoire é um poeta que, no começo, ele já dá uma antecipação de tudo aquilo que vai acontecer. Bom, a Esmeralda, ele chama a Esmeralda, é uma cigana, né? E ele chama a Esmeralda de egípcia.
Por outro lado, se você verificar, egipciano é muito próximo do inglês gypsy, cigano, né? Então, sabe-se lá por que ele chamou de egipciano. Mas, enfim. E numa das colunas dentro de Notre Dame está escrito esse Ananté. Esse Ananté é uma palavra grega que significa fatalidade, né? Essa, essa palavra deve ter inspirado Victor Hugo a escrever o Notre Dame de Paris. E no finzinho até ele antecipa o incêndio que vai acontecer mais tarde, né? Ele diz: no topo da galeria mais alta que a rosácea central, erguia-se uma grande chama entre os dois campanários, com redemoinhos de faíscas, uma grande chama desordenada e furiosa que o vento às vezes erguia na fumaça. Sob a cúpula balustrada, intercortada por trevos de brasas, duas calhas feitas de mandíbulas de monstros vomitavam sem cessar aquela chuva ardente. Próximo, por favor. Então, nesse próximo, a gente vê a evolução, né? Em termos de cinema, principalmente. Então, existe o primeiro filme Notre Dame, com Charles de Laughton e Maureen O'Hara. Aí existe uma produção posterior, o Corcunda de Notre Dame, com a Lolo e o Anthony Quinn, né? E, finalmente, uma obra-prima, né? A animação Corcunda de Notre Dame, feita pela Disney, em 1996. Né? Tem duas características que eu acho muito interessantes nessa animação. A primeira é que a animação manual já era naquela época, mas a Disney fez questão de conservar a animação manual para fazer o Corcunda de Notre Dame. Então, foram necessários 620 artistas, 72 mil lápis, 1.200.000 horas. Né? A outra coisa é que esse filme ele teve que ceder a vários dogmas, né? O primeiro é o seguinte, a própria religião. Então, o Claude Frollo ele não é mais apontado como religioso, ele é apontado como juiz. E com isso daqui, vamos dizer, é minimizada qualquer reação da igreja, né? O segundo é que quando o filme começa, aparece a Esmeralda seminua. Ela já tinha sido mais seminua que isso na versão original, e tudo isso teve adaptações, né? Tem uma cena do filme que é extremamente interessante, que é de um voo virtual do Quasimodo sobre o Paris. E nesse momento, o cara que fez a animação, que foi o mesmo que fez Aladdin, ele mostra um cara carregando um tapete de Aladdin. Vocês veem no pequeno círculo vermelho. E no círculo grande tem a Bela, da Bela e Fera, lendo um livro. Então ele coloca outros filmes dele dentro do filme, né? E, e toda a graça do filme estão em três gárgulas, né, que toda hora contracenam com Quasimodo. E, e agora eu vou deixar o Ari feliz. Uma das gárgulas masculinas chama-se Vitor, a outra chama-se Hugo, e a terceira é uma gárgula feminina. E todas elas representam, de alguma forma, alguns animais, né, do tipo um unicórnio que tem dois chifres, né, um macaco e assim por diante. Ok. Bom, a trilha sonora é espetacular, né? Então, logo no começo aparece o Fogo do Inferno, que vê o Claude Frollo basicamente se consumindo no seu amor por Esmeralda, né? E tem o Lá Fora, que é exatamente esse voo virtual do Quasimodo sobre Paris. Próximo, por favor. Nós vamos falar um pouquinho, um resumo muito resumido dos Miseráveis. Então, Jean Valjean, para matar a fome da irmã e sobrinhos, rouba um pedaço de pão. Por esse crime, ele leva 5 anos de cadeia, de trabalhos forçados, e ele ganha mais 14 por conta das tentativas de evasão. E na prisão, ele impressiona com sua força física o futuro inspetor de polícia Javert. Jean Valjean e Javert vão ser os antagonistas de todo
Os Miseráveis. Né? Bom, finalmente, Jean Valjean é anistiado em 1815, mas ele recebe um passaporte amarelo que, no fundo, que diz, cuidado, esse cara é um ex-trabalhador forçado. E aí, então, Jean Valjean inicia uma vida de vagabundagem, solidão e miséria por conta de sua condição social. Ninguém quer dar emprego, ninguém quer dar asilo. Mas ele tem a sorte de encontrar o bispo da cidade de Digne. Esse bispo lhe oferece hospitalidade e ele, ao raiar da madrugada, rouba a prataria do bispo. Ele é preso, mas é inocentado pelo próprio bispo, que inclusive dá para ele umas pratarias a mais. Esse bispo é uma figura maravilhosa. Isso faz ele pensar na vida, mas nem tanto, né? Porque ele comete outro roubo e esse roubo coloca Javert nos seus calcanhares. Nesse momento, Javert já é um inspetor de polícia. Aí ele se arrepende, ele, Jean Valjean, se arrepende, muda de vida, se estabelece em outra cidade com nome falso. Fica rico, caridoso, misericordioso, torna-se prefeito da cidade. E ele chega a adotar uma criança, Cosette, filha de Fantine. Essa Fantine é uma mulher paupérrima e doente que morre logo em seguida. Aí, finalmente, é preso uma pessoa acusada de ser o Jean Valjean. E Jean Valjean, que não quer que o inocente seja injustiçado, ele se acusa e é aprisionado de novo. Ele foge de novo, Javert novamente entra em seus calcanhares e finalmente Jean Valjean simula a própria morte. Ele se esconde 6 anos num convento e depois transfere para Paris, onde Cosette, que é a filha adotiva dele, né, inicialmente contra a vontade de Jean Valjean, se apaixona por Marius, um estudante e revolucionários. Esse Marius eu fiz questão de não traduzir, porque o nome denuncia a própria origem nobre. Mas ele não quer saber da origem nobre, ele quer ser revolucionário. E esse Marius, ele participa das barricadas de 1832. É claro que é um amor bilateral, né? E aí Jean Valjean é meio forçado a participar das barricadas, onde ele salva Marius, e também a vida de Javert, que tinha ficado prisioneiro dos revolucionários. E existe um novo encontro com Javert, e esse sofre uma crise de valores. Ou seja, esse cara me salvou a vida, esse cara é um criminoso, o que eu faço? E aí, tranquilamente, poderia terminar o livro, mas o livro não termina aí. Bom, a gestação de Les Miserables foi longa e difícil. Teve muitos hiatos que foram aproveitados pelo Victor Hugo para produzir outras coisas, né? O problema dos deserdados sociais sempre interessou Hugo, que chegou a publicar alguns ensaios a partir de 1829, com Le Dernier Jour d'un Condamné e com Claude Gueux. Claude Gueux é, no começo, o próprio Jean Valjean. No fim, é diferente. O romance consta de 5 partes, subdivididas em livros ou capítulos. Uma edição normal dele deve dar por volta de 1.500, 1.600 páginas. Então dá mais ou menos 300 páginas por livro. Ele conta a vida de uma pessoa que nasceu na miséria, foi submetida às mais terríveis provações, mas consegue se redimir aos próprios olhos e aos olhos dos demais. Os personagens são, em sua enorme maioria, miseráveis. Então não é só o Jean Valjean, não é só a Fantine, o próprio Javert é um miserável e há outros miseráveis que nós vamos falar mais adiante. E aí Os Miseráveis é um romance fundamental porque conta todos os problemas da França na época 1815 e 1832, que é exatamente a duração. O livro começa em 1815 e termina em 1832, né? E aí ele mostra o ponto de vista das classes mais humildes, né? Os objetivos do livro foram anunciados pelo autor logo no prefácio, e aí vamos abrir aspas. Enquanto existir, em nome da lei ou costume, discriminação social, que à luz da civilização fomenta desnecessários infernos terrenos e dificulta um destino por natureza divina com fatalidades humanas, enquanto os 3 venenos do nosso tempo, a degradação do ser humano pela pobreza,
a ruína das mulheres por desnutrição e a mutilação da infância pela noite do espírito do corpo não estiverem erradicados, enquanto em certos contextos prevalecer uma certa asfixia social. Por outras palavras, e falando em traços gerais, enquanto a ignorância e a miséria existirem à face da terra, livros como esse nunca serão inúteis. No final do romance, Hugo explica o arco narrativo. O livro tem o livro não é mais do que, de princípio ao fim, em geral, em cada detalhe, uma travessia do mal para o bem, da injustiça para a justiça, da mentira para o rejuvenescimento, da selvageria para a honra, do inferno para o paraíso, do nada para o tudo. Ponto de partida, matéria, ponto de alma. A hidra no começo, o anjo no fim. Próximo, por favor. Então, nesse próximo, eu mostro algumas ilustrações dos personagens principais. O Jean Valjean jantando com o Bispo Miriel, que depois vai ser roubado, né? O Polícia Javert, inconfundível no seu uniforme, né? No seu chapéu, prendendo a Fantine. A Fantine era uma mãe solteira que ficou desempregada por conta da pressão das colegas. Tinha que sustentar a filha chamada Cosette, não conseguia. Ela confiou a filha a um casal que a gente vai ver, é um casal de calhordas chamado os Thénardier, né? E tinha que pagar pelo sustento da filha. Enquanto isso, a filha fazia as piores tarefas domésticas, né? Filha pequenininha. Ela morre rapidamente de doença, né? Depois de ter que vender os dentes e se prostituir. Aí existe no terceiro quadro o Jean Valjean pagando, né, ao Thénardier, que era o dono, vamos dizer, da Cosette, e levando a Cosette para levá-la como filha adotiva, né? Outros personagens importantes não mostrados aí são Marius, Gavroche e Eponine. Gavroche e Eponine são dois dos 5 filhos do casal Thénardier. Gavroche é um moleque de rua que já não está mais na casa dos Thénardier. Aliás, os Thénardier eles não cuidam dos 3 filhos machos, só cuidam das 2 filhas fêmeas, uma delas Eponine, né? E o Gavroche, ele aparece naquele primeiro slide que eu mostrei, da liberdade guiando o povo, naquele quadro do Delacroix. Ele está assinalado por uma seta vermelha. E esse Gavroche deve ter sugerido ao Victor Hugo esse personagem, né? Finalmente, né, a gente vê uma coisa meio rara no Victor Hugo, mas ela existe, né? O horror psicológico. Cosette sente alguma coisa mais terrível do que o terror. Ela acreditava sentir que talvez não conseguisse impedir de voltar ali no dia seguinte, à mesma hora. Ou seja, a psicanálise explica, né, via horror psicológico, o nosso fascínio pelo medo. Uma curiosidade sobre o Javert, que eu não vi pelo menos em nenhum lugar, é que se você puser um apóstrofo entre o J e o Aver, você vai ter já, apóstrofo Aver, né, que significa eu aviso, eu advirto, eu previno, que é exatamente a tônica do personagem, né? Para ele só existem 3 coisas: a lei, os que estão de acordo com a lei e os que estão fora da lei. E os que estão fora da lei têm que ser caçados. E é por isso que, no fim, ele sofre aquela crise de valores. Próximo, por favor. Então, nesse próximo, a gente tem os Miseráveis Modernos, né? E os Miseráveis Modernos teve uma peça chamada Les Miserables, abreviada para Les Mis, né? E essa peça rodou um tempão na Broadway, né? Ela, ela esteve entre os top 5. Ela é exatamente a quinta depois de Deixa eu ver quem. Depois de Fantasma da Ópera, de Chicago, de Rei Leão, de Cats.
Então era a quinta com metade, mais ou menos, das apresentações de Fantasma da Ópera. Né? E teve um filme também muito famoso, muito estrelado, né? Vocês veem aí os principais atores, né? Entre eles Anne Hathaway, que cantou ao vivo I Dream the Dream, do musical de 1980. E no Brasil também foi feita uma tentativa de fazer uma novela Os Miseráveis, né? De Walter Negrão. Ela rodou na TV Bandeirantes em 1967 e tinha nos papéis principais grandes artistas como Leonardo Vilar, Maria Isabel de Lisandra, Geraldo Del Rey, Laura Cardoso, Raul Cortez. Curiosamente, o Lauro Cortez ele fazia um moleque de rua Gavroche. Então, que vem toda a imponência, né, do Raul Cortez nos últimos trabalhos, custa crer que o Raul Cortez tenha feito esse personagem de moleque de rua. Mas foi assim. Né? No início desse filme, Os Miseráveis, na prisão de Toulon, onde estava o Jean Valjean, tem uma cena emblemática. O Javert, que é um guarda da prisão, né, solicita a Jean Valjean que ele erga uma bandeira. A bandeira é muito pesada e Valjean permanece na mesma posição de Cristo, carregando a cruz. Então ele está cheio de significados, né, e os semióticos que corram atrás disso. O próximo, por favor. Então, o próximo é os trabalhadores do mar, né? É curioso, né, que o primeiro comentário é que em francês, o francês é a única língua latina onde o mar é feminino. Tem uma exceção honrosa, né? Quem leu O Velho e o Mar do Hemingway, ele trata carinhosamente o mar como la mar, né? E realmente o mar, de maneira geral, está muito mais próximo de uma fêmea que de um ente masculino. Bom, o personagem principal do, dos Trabalhadores do Mar é Gilliat. Antes disso, esqueci de falar que esse é um romance marítimo e como romance marítimo ele é uma baita novidade no pedaço. E não deixa de ser uma como é que eu diria, uma ação muito forte do Victor Hugo, porque o primeiro romance marítimo que temos conhecimento da época, Moby Dick, do Melville, não tinha dado certo. Ele deu muito certo depois, mas no começo foi um fracasso. Bom, enfim, voltando. Gillian é um estranho na ilha de Guernsey, chegou pequeno, foi morar numa casa muito mal vista, foi morar com a mãe. A fama de mal-assombrada e a índole pagã fez esse folclore local recair sobre as costas de Gillian. Com isso daqui ele fica introvertido, avesso às cerimônias e costumes da ilha. Não vai à igreja, não delonga as conversas, mas como ele conhece processos naturais e usa técnicas especiais, ele tem fama de feiticeiro. Mas, apesar disso, ele é discriminado por sua casa, suas roupas, sua conduta, e ele está fadado ao amor, ao desamor e à solidão. Uma frase que aparece no livro é: imagine, ele mora naquela casa, a mãe é uma bruxa, ele é um feiticeiro e eles plantam batatas. Outra frase: é uma casa mal assombrada. O diabo aparece lá durante a noite. A casa, como homem, pode tornar-se um cadáver. Basta que uma superstição a mate. Então, é terrível. Outro personagem, Lethieri, ele tem sob a tutela a sobrinha de Richette, que encanta a todos e fascina Gilliat. O Lethieri é um mercador rico, transporta gêneros do continente à ilha, ele é inovador e empreendedor, fã da tecnologia, e ele manda construir uma grande embarcação La Durande, e essa La Durande, ela faz o comércio entre a ilha e o continente, com vantagem sobre qualquer outra embarcação, porque o motor é muito possante. Os moradores religiosos e supersticiosos, eles não curtem os estrangeiros. Criticam a iniciativa de Lethieri, abominam a maneira de ser de Gilliat, só que para Lethieri a situação é mais fácil, porque a vida de todos os moradores melhora graças ao Lethieri. Bom, de repente, La Durande naufraga. Quando vê o titio Lethieri arruinado e desesperado, Déruchette assume o compromisso de se casar com aquele que recuperar a embarcação.
Aí Gillian não tem dúvida, ele parte decidido a resgatar Laudinand e conquistar o amor de Déruchette. Ele é obstinado, é inteligente, ele sabe que esses atributos não existem para aquela sociedade tão fechada. Só que a empreitada do resgate é colossal. A embarcação fica presa entre dois grandes rochedos e as ferramentas são precárias. Na verdade, ele não precisa resgatar a embarcação. Se ele conseguir resgatar o motor, que é a parte fundamental da embarcação, está tudo bem. Mas isso é extremamente complicado e aí entra em cena um povo gigantesco que complica todo o trabalho. Mas o Gilliat quer tentar tudo sozinho e não vou contar o fim. O Victor Hugo cria uma suave e harmoniosa canção. Conta uma história de amor, mas também o desejo de ser amado. A marginalização de um homem que tinha muito a oferecer, mas que, ignorado e caluniado, vive num mundo tão restrito quanto dos outros limitados moradores da ilha. O autor fala muito da natureza, da geografia daquele lugar belo e hostil. Ele reflete sobre a vida e suas nuances, aspectos e fenômenos naturais, que, evidentemente, geram conflitos, mas que são inevitáveis. A tradução do Le Travailleur de la Mer foi de Machado de Assis. Ela foi praticamente imediata. Ele é aparentemente um romance de aventura, e o enredo foi considerado por especialistas como uma metáfora do progresso tecnológico do século XIX, a vitória do gênio criativo e do trabalho árduo sobre os malefícios do mundo material. Próximo, por favor. Então, elas juntam os três personagens principais, Gilliat, Déruchette e Lethierry. O Rantin é um velho sócio de Lethierry, não é flor que se cheire. Clubin é o comandante de Ladurand. Ele também se mostra não ser flor que se cheire. Né? O Ladurand aparece no desenho em cima, pelo próprio Victor Hugo, e à direita uma ilustração do livro, mas não pelo Victor Hugo, do Recife, né? De onde a embarcação fica presa. Algumas frases famosas, né? Do próprio livro. Toda a natureza devora ou é devorada. As presas se mastigam umas às outras. Ser impotente é uma força. Diante das nossas duas grandes cegueiras, destino e natureza, é na impotência que o homem acha o ponto de apoio. Oração. Essa eu acho fantástica. Os ventos correm, voam, abatem-se, expiram, revivem, pairam, assoviam, rugem, riem. Frenéticos, lascivos, desvairados, tomam conta da vaga irascível. Tem harmonia esses berradores. Tornam sonoro todo o céu. Sopram nas nuvens como no metal. Embocam o espaço. Cantam no infinito, com todas as vozes amalgamadas dos clarins. Buzinas e trombetas, uma espécie de tangeres prometianos. Quem os ouve, ouve Pan. Então veja que coisa linda, né? Como é romântico, né? O cara misturar os sons das correntes e os gritos de dor do Prometeu com a doçura da flauta de Pan. Isso é poesia pura. Próximo, por favor. Eu selecionei algumas frases que estão em vermelho, tá? Por exemplo, a música expressa o que não se consegue dizer nem calar. Mude suas opiniões, mantenha seus princípios, troque suas folhas, conserve suas raízes. A suprema felicidade da vida é a convicção de ser amado por aquilo que você é, ou melhor, apesar daquilo que você é. A frase que resume o Javert: ser bom é fácil, difícil é ser justo. O diâmetro da imprensa é o diâmetro da civilização. É triste pensar que a natureza fala e que o gênero humano não escuta. Tem uma que está meio estranha aí, que é Deus doou a África e a Europa, vamos tomá-la. Então, nesse momento, está bem claro que, assim como muitos contemporâneos, o Victor Hugo ele justifica o colonialismo como uma narrativa sobre a missão de civilização e a contribuição para o fim do comércio de escravos. Então, por exemplo, em 1879, durante um banquete para celebrar a abolição da escravatura, o autor declarou que o mar Mediterrâneo era uma fronteira natural entre o pico da civilização
é barbárie completa. E acrescentando que Deus tinha oferecido o continente africano à Europa, e o correto seria agarrá-lo de modo a civilizar os nativos. Então fica com sentido essa frase. E outra frase que é muito bonita é: uma guerra entre europeus é uma guerra civil. Né? Victor Hugo ele plantou uma árvore alusiva aos Estados Unidos da Europa em sua residência de Guernsey. O massacre de cristãos balcânicos pelos turcos em 1876 motivou a escrever um artigo do jornal que ainda hoje é considerado um dos textos fundadores do ideal europeu. Mais duas frases do Victor Hugo. Primeiro, uma mensagem de amor, de esperança para o futuro. No século XX assistiremos à morte da guerra, da guilhotina, do ódio, das fronteiras, dos fanatismos. Apenas o homem viverá. E finalmente, um momento: o que é arte? Toda obra de arte tem dois autores: o público, que manifesta uma emoção caótica, o artista, que traduz essa emoção. E aí, finalmente, entra de novo em cena o público, que aprova a visão desse sentimento. Quando o artista morre, os direitos deveriam pertencer por inteiro ao público. Finalmente, né, os últimos desejos do Victor Hugo, que é: eu dou 50 mil francos aos pobres, eu quero ser enterrado em seu caixão fúnebre, eu recuso a oração de todas as igrejas, eu peço uma oração a todas as almas, e eu acredito em Deus. Ok. Próximo, por favor. Então, temos aí algumas ilustrações. A de cima não vou comentar, mas elas primam pelo escuro, né? Eu gosto muito das três de baixo. A primeira é do polvo gigantesco, né? Em francês, pieuvre. Pieuvre é um neologismo criado pelo Victor Hugo, né? E notem que os tentáculos do polvo formam as iniciais VH. A segunda ilustração é do Gavroche, com 11 anos. Ele nasceu em 1820, o livro acaba em 1832, então ele tem 11 ou 12 anos no momento das barricadas, e ele morre como herói, né, cantando uma canção onde ele culpa Voltaire e Rousseau pelo seu jeito de ser. Ele é um moleque de rua, né? Ele mora junto com outros moleques de rua numa estátua de elefante que ficava antigamente na Bastilha, né? E a gente pode associar facilmente essa estátua de elefante com o Trapiche nos Capitães de Areia do Jorge Amado. Finalmente, tem o último, que é o La Destinée, que é o destino do próprio Victor Hugo, navegando num mar revolto, cheio de problemas, né, com a morte das pessoas mais queridas. Morte ou loucura das pessoas mais queridas. Então, pieuvre foi incorporado ao dicionário francês. Eu só vi uma referência que Gavroche também foi incorporado ao dicionário francês, mas eu não tenho certeza, tá? Que se ele é um neologismo ou não criado por Victor Hugo. Na verdade, existe a palavra gamin, né, que traduz o moleque de rua. Bom, próximo. Algumas curiosidades do Victor Hugo. Relacionamento com movimentos sociais e principalmente com o MST. A gente viu lá o presidente Lula falando ali dos movimentos sociais, aqui o governador Tarcísio vai numa linha completamente oposta. Márcio. Obrigado, Caio Junqueira. E o presidente Lula desembarca na Colômbia amanhã, acompanhado de uma Se der para desligar aí o som, eu agradeço, gente. Luciano Tadeu, nosso correspondente em Buenos Aires, foi até Bogotá e tem as informações ao vivo sobre essa viagem do presidente. Beleza. Bom, então algumas curiosidades sobre o Victor Hugo. A primeira, ele era ainda estudante, ele tinha 13 anos, ele traduziu a primeira écloga de Virgílio e recebeu umas varadas do professor Decote, que também tinha traduzido. Então existe, durante o tempo de escola, uma perseguição violenta do professor em cima do aluno. O título Les Misérables, ele foi a terceira opção. A primeira opção teria sido Jean Tréjean,
que seria o nome inicial do protagonista, que depois mudou para Jean Valjean. Ele mudou para Les Misères e finalmente para Les Misérables, que é o principal, que é o mais coerente com tudo, né? E notem só que propaganda fantástica que deve ter sido o lançamento do Les Misérables, porque eles foram publicados simultaneamente em 8 capitais: Leipzig, Bruxelas, Budapeste, Milão, Roterdã, Varsóvia, Rio de Janeiro e Paris, né? A grande propaganda dizia: o que Victor Hugo fez pelo mundo gótico com Corcunda de Notre Dame fará agora pelo mundo moderno com Os Miseráveis. Ele mesmo afirmou antes da edição que estou convicto que esse livro irá ser um dos pontos altos, se não mesmo a coroa de glória da minha carreira. E foi, né? E sempre lembrando que ele estava ainda exilado em Guernsey, né? Ele mandou um telegrama para o editor e o único conteúdo do telegrama era ponto de interrogação. E o editor respondeu outro telegrama com ponto de exclamação, significando sucesso absoluto. O Hugo experimentou episódios mediúnicos e espirituais, como conversar com espíritos, e alguns pesquisadores o apontam como um dos precursores do espiritismo na França. Ele está entre os santos da religião vietnamita, de uma religião vietnamita, que mistura budismo, taoísmo, confucionismo e cristianismo. Existe até uma estátua de Hugo num templo vietnamita. Para se concentrar, Hugo entrava num quarto vazio, totalmente nu, apenas com papel e caneta. Eu tentei seguir o mestre e não vi nenhuma melhora, tá? Nem do ponto de vista da escrita, como também enfim, de inspiração. A esposa, Adèle Fouché, chegou a estabelecer amizade com Leonid Donnet. Esse Leonid Donnet foi amante em paralelo por 7 anos do Victor Hugo. E ele era um campeão de amantes, né? E essa aliança era apenas uma aliança contra a amante principal, Juliette Drouet. Grandes nomes da tecnologia. Assunto para o comentarista de inovação da CNN Brasil, Marcelo Tripoli. Tripoli, boa noite. É mais um daqueles Tá difícil, gente. possíveis. Tá difícil. Bom, aí nós temos um quadro da Adèle Fouché, um outro da Juliette Drouet. Nós temos a casa do Victor Hugo na Place des Vosges, em Paris, né? Que ele usou de 32 a 48, com uma decoração relativamente medieval, né? Que era o sonho de consumo dele. E sobre a Adèle Fouché, ela escreveu um livro, Victor Hugo, contado por um testemunho da sua vida. Mas ela não faz a mínima menção às aventuras sexuais. Já a Juliette Drouet foi uma atriz que o Hugo conheceu, representando 2 peças dele em 1833, e ela foi amante durante 50 anos, inclusive chegou a mudar-se para Guernsey para ser vizinha do Victor Hugo. Escreveu nesses 50 anos 22.000 cartas. Essas 22.000 cartas significam pelo menos de mais de uma carta por dia, né? Hugo amava realmente a Juliette Drouet, mas ele não participou do funeral de Juliette para não se expor. Apesar disso, escreveu bastante a respeito desse amor, né? Existem algumas grandes coincidências, né? Por exemplo, os números de prisioneiro do Jean Valjean. O primeiro número dele, ele refletiria a data que ele acha ter sido concebido. O segundo número do prisioneiro, ele refletiria a data da morte da filha. Então é cheio de coisas, né? O Marius e Cosette, que se casaram, né, no final dos Miseráveis, eles tiveram a noite de núpcias em 16 de fevereiro, que é exatamente a data da primeira correspondência entre a Juliette e o Hugo. E, finalmente, a Léonie Donnet chegou a ser presa por adultério, mas Victor Hugo não, porque ele era par de França. Então, já naquele tempo, né, nem todos eram iguais. Ok, próximo, por favor.
Em 1816, quer dizer, ele tem 14 aninhos, né? Hugo registra no diário: serei como Chateaubriand ou não serei nada. Chateaubriand foi o primeiro grande romântico francês. E ele cumpriu a promessa tanto na vida literária como pública. Quer dizer, o Chateaubriand, também desgostoso, ele se exilou. Então são carreiras, vamos dizer, muito parecidas. O Hugo desenvolveu, afrancesou um método de escrever novelas, a pompa da Idade Média, batalhas, torneios, o pitoresco cor local, característica de Walter Scott em Waverly, Ivanhoe, etc. O teatro e as crises emocionais dos personagens tiveram inspiração em Heinrich von Kleist. Até aí, a moral da obra era muito importante. O von Kleist, ele diz: a graça é mais importante. O Victor Hugo, ele inspirou o Tolstói no comecinho do Guerra em Paz. Vamos lembrar que Os Miseráveis começam em 1815 com a Batalha de Waterloo. E a Guerra em Paz começa com as guerras napoleônicas. A aguda consciência social e Le Dernier Jour d'un Condamné teve profunda influência sobre Camus, o estrangeiro, né, Dickens e Dostoiévski. O próprio Dostoiévski diz: como elemento fantástico, as notas póstumas permitiram a descrição realista da mente de um condenado. O próprio Dostoiévski diz: Les Misérables é uma das 5 obras-primas da literatura da humanidade. Ele está bem acima de Crime e Castigo. Em Notre-Dame de Paris, ele revela a miséria humana por meio da marca dos sentimentos opostos, e Dickens, vamos dizer, repete, né, o assunto em Um Conto de Duas Cidades, expressando a miséria nas cidades em crise diante do moderno. Fome, ausência de liberdade, condições de vida precária, e com isso o ser humano fica irracional e insensível. Isso aqui é uma via de duas mãos, né? Se por um lado Hugo inspirou Dickens, Dickens, em Oliver Twist, inspirou Hugo para Os Miseráveis. E mesma coisa a Cabana do Pai Tomás, né? Da Harriet Beecher Stowe. Né? Que mais? Acho que por enquanto é isso. Próximo, por favor. Os comentários do Miserável foram os piores, né, desde o começo. Então, Taine achou que ele era insincero, D'Orvilly vulgar, nem verdade nem grandeza, a opinião do Flaubert, artificial os irmãos Goncourt, repulsivo e inepto Baudelaire. Mas Baudelaire, nas críticas que ele fez nos jornais, foi bem mais humano. Aí, na metade do século XIX, a influência de Victor Hugo é onipresente na literatura brasileira. Né? Gonçalves Dias traduz Bujargal, que é o primeiro romance, Machado de Assis traduz Os Trabalhadores do Mar, Carlos Gomes compõe Maria Tudor, né? O Casimiro de Abreu, no começo de Meus 8 Anos, né? Oh, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, parará, parará, parará. Ele cita Victor Hugo, né? Que numa das suas poesias em contemplação ele fala: oh, souvenir, printemps, aurora, né? Ou lembranças, primavera, aurora, né? E o mais emblemático dos ogólatras, né, é o Castro Alves, que inclusive chegou a ser acusado de plágio. Né? Aí existem mais 3 grandes opiniões, né? O primeiro é do André Gide, ele diz: o maior poeta francês é Victor Hugo, infelizmente. Do Jean Cocteau, que ele diz: o Victor Hugo era um louco, o louco que acreditava ser Victor Hugo. E Humberto Eco vai mais fundo: o Hugo era um louco que acreditava ser Deus. Ele complementa, né, escreveu livros que fazem chorar copiosamente, né? E aí ele explica a diferença entre exagero e o excesso. Ele chama o Victor Hugo de romancista do excesso, mas ele diz: o exagero enjoa, feito garoa fina, e o excesso seduz, feito dilúvio universal. Tem um livro chamado Victor Hugo chez lui, que reflete a visita do imperador Dom Pedro II a Victor Hugo, né?
e declarar: sentar-me numa poltrona ao lado de Victor Hugo é o que verdadeiramente me produz o efeito de ocupar um trono. Aí Victor Hugo chama os netos, né, aos quais acabaram de dedicar o livro A Arte de Ser Avô. É interessante esse livro porque nessa hora os filhos já tinham saído, né, já tinham sumido, né, e ele fala para a neta preferida, Jane, eu te apresento o imperador do Brasil. E o Pedro II fala: aqui não tem senão uma majestade, a do seu avô. Talvez a minha observação mais importante vem agora, né? O Victor Hugo considera o completar de uma trilogia. No Corcunda, o homem diante de Deus, o dogma da religião. Nos Mineráveis, o homem diante do homem, diante da sociedade, a luta pela dignidade de vida. Nos Trabalhadores, o homem diante da natureza, o pertencimento, mais a luta pela aceitação e sobrevivência. Nos Trabalhadores, ele parece sugerir que a humanidade nunca será a mesma diante das escolhas que faz. Abre aspas. Há momentos na vida de um homem que, qualquer que seja sua posição, parecerá estar sempre de joelhos. Se ele foi um influencer, sem dúvida, vejam quantos seguidores na ilustração ao lado, né? Apesar de ele ter pedido um funeral comum, foi-lhe concedida por decreto presidencial uma cerimônia estatal. Ela foi acompanhada por mais de 2 milhões de pessoas, ou seja, mais da população de Paris na época, entre o Arco do Triunfo e o Panteão, onde ele foi enterrado. Ele partilha o espaço com Alexandre Dumas e Émile Zola. Segundo Nietzsche, a cerimônia foi uma verdadeira orgia de mau gosto. Bom, eu diria orgia, mas nem tanto, né? Porque naquela noite as prostitutas de Paris ficaram de luto e não trabalharam. Eu vou falar agora de uma outra característica do Victor Hugo, que são as digressões. E durante existem ensaios que tentam provar uma determinada moral ou ilustram o conhecimento enciclopédico de Hugo, mas não avançam em enredo. Então existem edições reduzidas que suprimem essas digressões. Vocês terem ideia, o Notre Dame original deve estar em volta de 800 páginas, Os Miseráveis 1.600. A gente leva em conta que os devaneios de um gênio podem ser facilmente perdoados, mesmo quando os tópicos abordados incluem temas como ordens religiosas, o sistema de esgotos parisienses, os órfãos da ensaio sobre os conventos, relevância na linha narrativa. E, finalmente, a gente vai acompanhar uma digressão nos Miseráveis, que trata dos esgotos de Paris. Próximo, por favor. Então, o primeiro nome dessa apresentação era E Ele Entrou pelo Cano, né? E isso realmente aconteceu nos Miseráveis, quando Jean Valjean, para fugir dos guardas, né, ele carrega o Marius ferido dentro dos esgotos de Paris, né? Então tem essa visão do livro, tem uma visão um pouco mais recente, quando os esgotos já totalmente sanitizados, né, permitiam que fossem feitas até explorações como do barco abaixo, né, e uma visão mais moderna, que você não vai num barco, mas você assiste alguma coisa lá dentro, né? E existe o Museu dos Esgotos de Paris, que fica na Ponte de Alma, né, bem junto às margens do Sena, onde você pode entrar e pagando alguma coisa do tipo 10 euros, né, você fica 1h30. Né? Quando eu fui com minhas filhas, eu não resisti, a gente ficou até aparecer um pequeno excrementozinho. Mas eles são realmente muito raros, né? E naquela época não existia ratos, né? E esses ratos talvez agora existam por conta da inundação de ratos em Paris inteira, né? De qualquer maneira, se não existirem ratos lá dentro, você pode comprar ratos de peluche na lojinha do Museu dos Esgotos. O que ele fala, né? O Victor Hugo, ele chama os esgotos o intestino de Leviatã. Ele diz: Paris tem debaixo de si outra Paris, um Paris de esgotos.
Os esgotos são o vício que a cidade tem dentro do sangue. São leitos de podridão, berço da morte, mas também asilo e consciência da cidade. E aí ele cita que o esgoto teve seu Cristóforo Colombo, um tal de Brunzot, em 1805, a mando de Napoleão. Ele fez um trabalho de Hércules e em 1861 o próprio Hugo declara: os esgotos estão limpos e a lama se comporta decentemente. Ele parece um fornecedor que se tornou conselheiro do Estado. Já são 66 léguas, alguma coisa do tipo, vezes 4, quase 300 quilômetros. Eram apenas um quinto disso em 1832, limpas e saneadas. E hoje em dia não existe esgoto a céu aberto em Paris, desde 1823, quando uma epidemia de cólera também ajudou a sanear os esgotos. Ok. Próximo, por favor. A gente vai falar agora dos personagens femininos nos romances, né? É claro que existem personagens femininos muito fortes, por exemplo, Marion Delorme e Maria Tudor, né? Marion Delorme foi uma cortesã francesa, Maria Tudor foi a rainha sanguinária da Inglaterra, então vocês têm ideia de quanto foram fortes personagens de teatro, né? E na própria poesia, né, o Victor Hugo escreve sobre o homem e a mulher, né, que vocês podem acompanhar à esquerda, né? Só o começo eu vou ler: o homem é o mais elevado das criaturas, a mulher é o mais sublime dos ideais, o homem é o cérebro, a mulher o coração, e por aí vai, né? E é uma coisa que me parece muito semelhante do ponto de vista de construção ao Amor e Sexo da Rita Lee, né? Bom, enfim, vamos considerar os personagens femininos, né? Vamos esquecer a Esmeralda por enquanto, mas vamos falar um pouco de Fantine, que é a última à direita, né? De Cosette, de Eponine, que é embaixo à esquerda, e de Déruchette, né? Vejam, são todos nomes que sugerem diminutivos, né? E aí é a crítica geral, né? As personagens femininas, embora de importância capital para a construção do enredo, não são muito aprofundadas e seus papéis são muitas vezes reduzidos para caber nas narrativas dos homens. Eponine, que é uma moça sem escrúpulos, de repente ela dá uma guinada de 180 graus em nome do amor. Para mim, Victor Hugo destruiu aí uma personagem das mais interessantes. Mas para Hugo, provavelmente, ele pagou pedágio ao romantismo, né? Então, na verdade, em nome do amor, ela se sacrifica, ela gosta do Marius, mas o Marius gosta da Cosette e vice-versa. Então, ela, no finzinho, ela aproxima os dois e até faz questão de receber a bala que mataria Marius. A Esmeralda, já por sua vez, não ela gritou do livro, berrando Dara, na novela Explode Coração. Bom, finalmente, um momento ternura, último slide, ali. E nesse último slide de momento ternura, ali, por favor, isso. Aqui aparece a Cosette, né? Uma verdadeira Cinderela na casa dos Thénardier. Merci, gente. Acabou. Excepcional. Parabéns, Carlos. Obrigado. Excepcional. Nós combinamos isso na fila do avião, lembra? Verdade. Mal sabia eu que ia ser uma coisa tão perfeita. Mas eu queria fazer um comentário. Se você já abriu para perguntas, né? Claro. Claro. Não, assim, você comentou muito bem sobre o fato de que Javert, né,
o guarda da prisão, ele testemunha uma incrível força no Jean Valjean, e isso vai servir depois, quando eles se reencontram, e quando Jean Valjean salva a vida do Javert, né, lá adiante, né, que, na verdade, ele só consegue reconhecer que é o Javert porque ocorre um acidente novamente, e ele fala: eu só vi uma pessoa na minha vida que teve essa força. Aí ele vira pro Jean Valjean e fala: Jean Valjean. E aí sim, isso eu me refiro ao musical do Kratzmer, Alain Boublil e Schönberg, né? Quer dizer, o que aparece na Broadway e todos os outros musicais. Então é essa curiosidade que eu queria comentar, que realmente é impressionante a força dele. Eu posso comentar como é que é no livro, né? No livro, num determinado momento, uma charrete, vamos dizer, tomba, bem carregada, tomba, e com isso daqui o dono fica soterrado. E ele está totalmente abafado pela charrete, e o Jean Valjean vai salvá-lo. E aí o Javert, que está passando por aí, ele fala: puxa, só existe um cara com essa força, Jean Valjean. E com isso daqui ele tem um primeiro reconhecimento que depois se desfaz quando aparece o falso Jean Valjean, e aí a vida continua. E aliás é impressionante, né, como os dois, tanto o Jean Valjean e o Javert, foram feitos um para o outro, né? Verdade. Eles se encontram em todo lugar, que é exatamente um tema de novela, praticamente, né? É incrível como a vida dele cruza o tempo todo. Ok. Verdade. Roberto. Excelente. Carlos, primeira coisa, parabéns. A apresentação é excelente. Eu fiquei com uma dúvida. Eu acho que eu vi errado. O Gustavo Doré, qual é a nacionalidade dele? Italiano. Hein? Italiano, eu acho. Eu acho que é Com francês. certeza que é italiano. Pode ser que seja francês, mas eu preciso checar isso, tá? De qualquer maneira, ele ilustrou muitas coisas italianas, inclusive a Divina Comédia. Sem dúvida, inclusive a Divina Comédia, né? Não, ele é muito bom, ele só pode ser italiano, mas eu acho que ele nasceu por engano na França, viu? Não, é só isso aí. Se ele nasceu na França, Roberto, certamente foi em Padoue. Pode ser. Ele nasceu em Estrasburgo, na Alsácia-Lorena. Beleza. Ok. Muito bem. Alguém mais quer falar alguma coisa? Só queria dar parabéns pela excelente apresentação. Eu conhecia muito pouco do Vitor Hugo e foi maravilhoso ouvir aí a apresentação do Carlos. Obrigada, viu? Obrigado, Maria Eugênia, e até complementando, né? Um dos motivos que eu escolhi, mas que ficou meio secreto, foi que ele é um cara ilegível para o nosso grupo, porque os livros dele são muito grandes, né? Então, realmente, a gente tem toda razão de, quando muito, ter lido resumos dos livros dele. Olha, eu vou tive o encarar, prazer viu? de ler. Porque eu gosto muito do filmes Dickens. ou musicais. Se me ou assistir o permite, eu filme queria As fazer um Peças, comentário. Fala, Manaus. Olha, eu queria agradecer o Carlos, porque o Vitor Hugo, que eu conhecia, pelo menos as peças, de maneira muito superficial e hollywoodiana, né? Mas essa apresentação dele, desnudando muita coisa da vida pessoal do Vitor Hugo e política, né? Realmente foi muito importante. Eu agradeço muito esse tipo de informação que ele trouxe.
e também a influência que ele teve sobre os nossos escritores aqui tupiniquins, né? Então, essa visão também foi muito importante para mim. É isso aí, viu? Muito obrigado pela palestra aí, viu, cara? Legal. Roberto quer falar de novo, não? Não, eu só queria complementar, viu, Carlos? Por incrível que pareça, eu acho o livro Os Trabalhadores do Mar o melhor livro dele. Não sei, pelo menos não sei se foi a época que eu li, um e outro, mas o livro que eu mais gostei dele foi Os Trabalhadores do Mar. E eu só queria adicionar um comentário extra à tua apresentação, que é o seguinte: nessa questão de falar sobre livros, normalmente a gente tem procurado escolher livros mais ou menos curtos para poder facilitar a leitura. Mas eu, contrariando qualquer coisa, eu vou falar sobre um livro um pouco mais longo, tá certo? Porque é um tema que me agrada. É do Gabriel Garcia Marques, O Amor no Tempo do Cólera. Eu acho que o amor é um negócio sensacional, vale a pena ler. Quanto mais comprido, melhor. Era isso que eu queria falar. Legal. Concordo com você. Bom, se ninguém mais tem nada a dizer, eu passo a palavra ao Ivan, que vai dar uma cena dos próximos capítulos sobre a palestra que ele vai dar na segunda-feira que vem. Fala, Ivan. Bem, primeiro agradecer aí ao Carlos essa enciclopédica apresentação maravilhosa, sucinta, assim no sentido porque realmente o autor é difícil a obra dele é muito grande e tal, acho que ele conseguiu sintetizar de forma maravilhosa. Bem, a próxima apresentação que é semana que vem é uma coisa bem leve na esteira do que fez a Maria Eugênia. Porque quando a Maria Eugênia fez a palestra dela sobre o flamenco, eu fiquei assim, boquiaberto, face à complexidade do que é o flamenco. Como vocês devem notar, eu jamais comento música no grupo. Eu comento tudo, briguento e tal, mas não comento música. Por quê? Porque eu tenho um gosto muito estranho para música. Eu só gosto de fado, tango e música hindu. E há uns 15 anos atrás eu escrevi um opúsculo sobre o fado, e onde eu escolhi, na minha opinião, evidentemente, essas seleções são sempre pessoais, os 30 melhores fados que já foram escritos e cantados. E aí, com a apresentação da Maria Eugênia, eu falei, já que ela fez do Flamengo, vou fazer um sobre o fado, que é o vizinho ali da Península Ibérica. Nós vamos aprender, então, assim, quais são a origem do fado, que é meio controversa, os instrumentos, os tipos de fado que existem, de forma bem, bem, bem sucinta mesmo, porque ele é muito mais simples que o flamenco, e depois vamos... esse livrinho que eu escrevi selecionava 30 fados, não dá tempo da gente ouvir os 30, mas nós vamos ouvir aí uma metade. Então, é uma palestra muito mais auditiva, vamos dizer assim, nós vamos ouvir as músicas, só que eu vou colocá-las dentro de uma perspectiva histórica do fado e dos intérpretes. É isso, gente. Espero vocês aí segunda-feira que vem. Grande abraço a todos e a todas. Legal. Valeu. Carlos, muito bem. Eu gostei muito da sua apresentação. Muito obrigado. Foi ótimo. Valeu, Carlos. Obrigado, Obrigado. gente. Valeu. Obrigado, Carlos. Obrigado, Muito Aníbal. obrigada, Carlos. E a todos. Valeu cada minuto. Obrigado, Carlos. Parabéns, Tem cara. muito.